Pessoal, aqui é a professora Miriam, tudo bem? Então, nesta aula de hoje, nós vamos ver campos de experiências, né, efetivando aí direitos e aprendizagens na educação infantil. Na verdade, aqui é um documento, né, apresentado para a educação infantil, e aí, de acordo com o edital, nós vamos ver dentro das ideias aí da professora Zilma de Moraes Ramos de Oliveira. Ok? Então, vamos lá acompanhar. Então, esse daqui é na verdade, eu trouxe um resumo, né, desse documento, mas esse é um documento que está disponível aí para todos acessarem. Bom, então esse documento ele está baseado, tá, na BNCC, onde nós temos ali a organização da educação infantil dentro de 6 direitos de aprendizagem, tá? Então a criança ela tem como direito aqui o conviver, o expressar, o conhecer-se, o brincar, o participar e o explorar. Em cima de cada direito desses, tá? O documento ele vai destacar o que pode ser feito para que a criança, né, realmente se concretize esse direito de aprendizagem. Então, aqui são imagens que eu trouxe do documento, né, para que não tenhamos aí nenhuma das dúvidas. Então, conviver. Então, esse direito de aprendizagem, ele vem nos dizer que a criança, ela tem direito de conviver com outras crianças e também com adultos. E isso pode ocorrer, né, em pequenos grupos, em grandes grupos, utilizando diferentes linguagens, né, onde a criança ela vai ampliar o seu conhecimento e também o do outro, né? O respeito em relação à cultura e as diferenças entre pessoas. Então, nesse primeiro direito aqui que eu apresento, né, se você vem acompanhando as aulas, a gente pode observar aqui, incutido aqui nessas palavras, muitas relações com os pensadores, né, da educação. Principalmente a questão ali de conviver com o outro, aprender com o outro, na interação. Então, na verdade, aqui eu estou lembrando de quem? Do Vygotsky, né? Bom, o segundo direito de aprendizagem é o brincar. De como? De diversas ou de diferentes formas, né? E pode ser em diferentes espaços e tempos, com diferentes parceiros, de forma a ampliar e diversificar suas possibilidades de acesso a produções culturais. Ou seja, quando a criança brinca com o outro, ela aprende, né? Com os parceiros, ela amplia o olhar diversificado, né? Ela tem ali possibilidades de diferentes produções ali culturais, né? A participação e as transformações introduzidas pela criança nas brincadeiras devem ser valorizadas tendo em vista o estímulo ao desenvolvimento, né? Ao desenvolvimento do quê? Dos seus conhecimentos, desenvolvimento da imaginação, da criatividade, das experiências emocionais, corporais, sensoriais, né, cognitivas e sociais. Então, olha só quantas coisas aí, dentro também desse direito de aprendizagem, a criança vai desenvolver. O direito de participar. Participar como? Ativamente. Ativamente com as crianças, ativamente com os adultos, né? Participando no planejamento da gestão da escola, né? Proposto ali pelo educador. Então, quando a criança tem essa participação, né? A gente está pensando na questão o quê? Do desenvolvimento da sua autonomia, né? Ele vai escolher brincadeiras, escolher materiais, né? Ele tem o quê? Ele tem o direito de participar. Então, não só de ser guiado, mas de participar. E tudo isso o quê? Em diferentes linguagens, né? E elaborando conhecimentos, decidindo e se posicionando. Então, quando a gente fala a questão, né,
do desenvolvimento, da autonomia, para que a criança tenha esse desenvolvimento, ela precisa o quê? Ela precisa participar. Bom, outro conhecimento aqui. Explorar. Explorar o quê? Então, vamos lá, olha, movimentos. E nos movimentos está incluído o quê? Gestos, sons, formas, texturas, tudo que é para trabalhar nesse universo aí da educação infantil, né? Cores, explorar movimentos, enfim. Por quê? Essa exploração de movimentos, seja de gestos, som, emoção, enfim, vai ampliar seus saberes, né? Relacionados o quê? Sobre a cultura em suas diversas modalidades. Quais são as modalidades de cultura? Através da arte, através da escrita, da ciência e da tecnologia. A criança tem direito de aprendizagem de conhecer-se. Conhecer-se o quê? A si próprio. Então, conhecer a sua identidade social e cultural, né? Ou seja, ela vai construir uma imagem positiva de si. Ela vai construir uma imagem de pertencimento em relação a quê? A grupos, né? Através do quê? De diferentes experiências. Então, vai trabalhar com cuidados, interações, brincadeiras, né? E linguagens vivenciadas na escola, ou seja, na instituição escolar, no seu contexto ali familiar e comunitário. E por fim ali, direito de aprendizagem de se expressar. Ele vai expressar o quê? Os seus sentimentos, as suas necessidades, emoções, né, descobertas, enfim. Por meio do quê? Da linguagem. Então, a criança ele é um sujeito dialógico, né? Ela vai expressar de diferentes maneiras. Então, a criança é considerada um sujeito dialógico, criativo e sensível. Bom, então todas as crianças elas têm o que? O direito, né? Ou seja, todos os direitos de aprendizagem, né? São contemplados onde? Nos campos de experiências, que é essa temática aí que a gente tem no edital. Então, cada campo possui objetivos de aprendizagem e desenvolvimento específico para as diferentes faixas etárias. Então, por exemplo, o que você pode fazer com bebês de 0 a 1 ano e 6 meses? Então, aqui eu tenho os bebês nessa faixa. Crianças bem pequenas, vai de 1 ano e 7 meses a 3 anos e 11 meses. E a gente chama aqui também uma terceira faixa, crianças pequenas, de 4 anos a 5 anos e 11 meses, né? Ou seja, com 6 anos, ela já vai para onde? Para o ensino fundamental 1 ou anos iniciais, né? Então, esse documento é um documento para você, né, professor, conhecer esse documento para que você possa sempre consultar quando for necessário, quando fazer o seu planejamento. Não é um documento para ser decorado, né? É um documento para ser entendido, certo? Então, a gente tem os direitos de aprendizagem, e esses direitos de aprendizagem, eles vão ser contemplados nos campos de experiências, nas diferentes faixas etárias, certo? Então, é para ser entendido. E é um documento para ser o quê? Consultados, né? Agora, esses campos de experiências, eles precisam ter o quê? Uma intenção pedagógica, não é para ser trabalhado de qualquer forma. Precisa ter atividades planejadas, né, de acordo ali com cada faixa etária, né? E de acordo também com o que está sendo proposto o quê? No currículo, tá? Então, a partir da escutativa da turma e do conhecimento aprofundado do documento curricular, o professor promove aprendizagens significativas, tá? Então, o que o documento diz? Que essas atividades não devem ser concentradas exatamente naquela hora marcada.
né? Como muitas escolas fazem, a hora disso, a hora daquilo, né? Elas devem fazer parte de todos os momentos da jornada da educação infantil, como, por exemplo, ó, acolhimento e despedidas, atividades de livre escolha, momentos de grande grupo, momentos de pequenos grupos, momentos na área externa, rotinas de cuidados, né? Enfim, diferentes contextos de aprendizagens, como atividades dirigidas pelo professor, as festinhas, encontros com famílias, roda de conversa, hora da história. Então, esses campos, eles vão ser trabalhados de forma intencional, independente aqui do horário, né? Ou da atividade que está sendo o quê? Desenvolvida na escola, como um todo ali. Todo momento a criança está desenvolvendo o seu direito de aprendizagem através de quem? Dos campos aí de experiência. Então, olha, são 5 campos de experiências, tá? Então, nós falamos dos direitos de aprendizagens para iniciar, e agora eu apresento 5 campos de experiências que devem ser desenvolvidos a todo momento, tá? Então, não tem um horário só que vai acontecer, tá? E também tem que pensar na questão da intenção pedagógica e na fase que esse aluno se encontra. Então, a gente tem escuta, fala, pensamento e imaginação, primeiro campo, traços, sons, cores e formas, segundo campo de experiência, espaço, tempos, quantidades, relações e transformações. Depois a gente tem corpo, gestos e movimentos, e o eu, o outro e o nós, certo? E aí, de acordo com cada campo de experiência, eu trouxe algo aqui para poder exemplificar. Então, por exemplo, na questão da escuta, fala, pensamento e imaginação, a escola vai pensar em promover situações de fala e escuta, né? Em que as crianças utilizam mesmo a questão oral, né? Conta história, descreve, conversa, né? Enfim, envolve a questão da imersão da escrita, partindo do que as crianças conhecem e de suas curiosidades e oferecendo aí o contato com livros, né, de gêneros literários para intencionalmente desenvolver o gosto pela leitura e introduzir a compreensão da escrita como representatividade gráfica, né? Então prestem bem atenção nessa questão desse campo de experiência, né, que muitas vezes fica, e aí, professora, a gente alfabetiza ou não lá na educação infantil? Então, olha aí o que esse campo de experiência traz, tá? Segundo, e aí eu não fui numerando, tá? Para a gente poder ter um norte, né? Ó, o eu, o outro e o nós. O que ele vai trabalhar? Trabalha com as experiências de interação com os seus pares. Então, ó, pequenos grupos, grandes grupos, né? E também a questão ali dos adultos, a partir das quais as crianças constroem o modo próprio de agir, sentir e pensar. E vão descobrindo que existem outros modos de vida e pessoas diferentes. Ao mesmo tempo que vivem suas primeiras experiências sociais, vão desenvolver autonomia e o senso do autocuidado, né? Olha como isso está ligado aí com a questão dos direitos de aprendizagem. Por isso que o documento vai trazer os direitos de aprendizagem, que está praticamente ligado com os campos de experiências, né? Então, ó, terceiro, traços, sons, cores e formas. Possibilita a criança viver de forma criativa, experiências com o corpo, a voz, instrumentos sonoros, materiais plásticos e gráficos, né? Que alimente percursos expressivos ligados à música, à dança, ao teatro, às artes plásticas e à literatura. O quarto, corpo, gestos e movimentos. Destaca experiências em que os gestos, posturas e movimentos constituem uma linguagem, né? Com a qual crianças se expressam, se comunica, aprende entre si sobre o universo social e cultural. E o último campo de experiência é espaço, tempos, quantidades, relações e transformações. Promove interações e brincadeiras nas quais a criança possa observar, possa manipular objetos, explorar o seu entorno, levantar hipóteses, buscar respostas, né, às suas curiosidades.
Então, isso vai ampliar o quê? O seu mundo físico, sociocultural, vai desenvolver a sua sensibilidade, né? Vai incentivar um agir lúdico e um olhar poético sobre o mundo, né? Sobre as pessoas e sobre as coisas existentes. Aí, o que a gente tem aqui nesse documento, né? O documento, assim como a gente mostrou as faixas, não dá para, né, trazer o documento inteiro. Aqui vocês têm que entender como utiliza esses documentos. Então, a gente tem, por exemplo, lá no campo de experiências, o eu, o outro e o nós. Para todos os campos, vai ter lá, né, os objetivos de aprendizagem de acordo com a faixa etária. Então, por exemplo, ó, bebês de 0 a 1 ano e 6 meses. Então, aqui a gente tem que aprender a entender e a ler, ó, EI, educação infantil, né? Idade 0 a 1 e aqui o objetivo 001, tá? Que são objetivos de aprendizagem e desenvolvimento. Então, primeiro, perceber que suas ações têm efeitos nas outras crianças e nos adultos. Agora lá, ó, crianças bem pequenas de 1 ano e 7 meses. Então, a gente tem aqui um outro objetivo de aprendizagem para essas crianças. Demonstrar atitude de cuidado e solidariedade na interação com as crianças adultas, ou a faixa etária. E depois, de 5, né, de 4 anos a 5 anos e 11 meses, que está terminando aí a educação infantil. Demonstrar empatia pelos outros, percebendo que as pessoas têm diferentes sentimentos, necessidades e maneiras de pensar. Então, gente, para todas, né? Para todas as faixas etárias, vai ter aqui uma determinada aí campo de experiência, né, para ser desenvolvido. E o que a gente tem aqui? Algumas ações, né? Alguns verbos de ações, ó. Agir, balbuciar, compartilhar, compreender, comunicar, enfim. Aqui não é do documento, aqui foi algo do texto, né, na consulta que eu fiz, que está enxugando os verbos aí para ficar um pouquinho melhor o entendimento, tá? Agora, no outro campo de experiência, corpos, gestos e movimentos, do mesmo jeito. Então, os objetivos de aprendizagem e desenvolvimento vai ter para crianças de 6 meses, né? Aqui, ó, a primeira coluna. Não vou ler todos, porque ficaria aqui uma leitura muito cansativa. É para vocês entenderem que esse documento é um documento de consulta, na hora que você vai preparar a sua atividade, pensando nos direitos de aprendizagens e nos campos de experiência, tá? Crianças de 1 ano, 7 meses, 3 anos e 11 meses, e por último aí de 4 a 5 anos e 11 meses. E aqui eu tenho o quê? Os verbos de ações, né? Aqui ele já pula, enfim, já faz aí bastante atividade, né? O outro campo de experiência, traços, sons, cores e formas, aqui eu também trouxe alguns, tá? Porque são muitos, né? Não daria para a gente apresentar todos aqui, que ficaria. Então, aqui é para entender. É um documento de consulta, né? O que você precisa entender é que, na etapa da educação infantil, a gente tem os 6 direitos de aprendizagens e os 5 campos aí de experiência, tá? Mesma coisa para o campo de experiência em escuta, fala, pensamento, imaginação. Então, observem, são muitas, né? Muitos itens para se alcançar, para poder desenvolver e planejar as aulas. E, por final, aqui, o último campo de experiências, passos, tempos, quantidade, relações e transformações, certo? Então, a ideia é vocês entenderem que a gente tem na educação infantil, primeira etapa, né, da educação básica, de acordo com a BNCC, os 6 direitos de aprendizagens e os 5 campo de experiências, ok? Então, aqui eu tenho os acessos, se vocês quiserem aí o material completo, é só acessar. Então, é isso, pessoal, e boa aula para vocês, até mais.